A palavra de Deus, escrita no Novo Testamento, ela afirma que o Antigo Testamento é sombra das coisas futuras. E se você parar para observar uma sombra, você vai chegar à conclusão de que é algo estranho, porque uma sombra não tem peso, uma sombra não tem cheiro, ela não é tridimensional. Você não pode pegar a sombra e também a sombra não pode existir sozinha. Então, quando sabiamente o Senhor Deus, ele compara o Antigo Testamento com o Novo Testamento, dizendo que o Antigo Testamento, aquilo tudo que ocorreu foram sombras das coisas futuras, é porque eu creio que o Senhor entendeu que a sombra é a melhor coisa para poder então simbolizar o Antigo Testamento. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer, meu amado, que tudo que ocorreu e que a palavra de Deus registra no Antigo Testamento, elas são coisas que têm uma conotação espiritual no futuro. Elas são sombras das coisas futuras, porque aquele povo daquela época, aquele povo judeu da época do Antigo Testamento, aquele povo era extremamente materialista. Eles só pensavam em comer o melhor dessa terra, só pensavam em conquistar reinos, só pensavam em satisfazer a alma, só pensavam em agradar a si próprio e, além de tudo, conquistar. Não tinha amor ao próximo, não tinha nenhuma característica que o Senhor Jesus nos ressalta no Novo Testamento. Eles não tinham essas coisas. Eram pela força, não pela fé como hoje. Então, assim nós observamos, por exemplo, quando Melquisedeque trouxe pão e vinho para Moisés, aquilo era uma sombra da coisa futura. Mas, na verdade, Melquisedeque não sabia o que estava fazendo. Para ele era apenas um pão normal e um vinho normal. Não sabia que havia um mover espiritual sobre aquilo. Da mesma forma também, Abraão, quando deu a ele despojos de sangue, que ele deu a 10ª parte, então em forma de dízimo, Abraão estava apenas pagando uma propina para passar por ali, porque ali era a terra dos Jebuseus. E os Jebuseus eram povos adversários de Israel. Eram povos que não compactuavam com Israel, da mesma fé, da mesma crença, de nada. A rara exceção ali foi Melquisedeque, porque os Jebuseus foram exterminados por Davi, não só os Jebuseus, mas também outros povos que viviam naquela região, e que o sufixo sempre é o mesmo, eus, heteus, eveseus e outros eus. Então, olhando dessa forma, meu amado, e você pode analisar não só esse fato, mas praticamente todos os fatos do Antigo Testamento, que são questões materiais, você vai observar que tem uma relação espiritual no futuro. Você vai observar que, na verdade, para aqueles homens, as coisas aconteciam de formas humanas, carnais e naturais, mas eram reflexos ou sombras espirituais das coisas que ocorrem hoje. Sombras do plano futuro. E eu creio que é assim que nós temos que ver realmente o Antigo Testamento. Você observa, por exemplo, que muitas pessoas costumam tomar as palavras do rei Davi para si, utilizando na sua vida, 1000 cairão ao meu lado, então 1000 à minha esquerda e eu não serei atingido. São palavras que são ditas não é para mim nem para você. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Essa passagem bíblica geralmente fica aberta nas casas das pessoas. E pessoas que não têm nada a ver com o Senhor Deus, pessoas que muitas das vezes praticam até coisas contrárias à vontade de Deus, que estão no pecado, que estão agarradas à prostituição, agarradas à violência, ao crime, mas se você visitar essas pessoas, você observa que nas casas dessas pessoas
tem uma Bíblia aberta e nela, a página aberta, está escrita: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Por quê? Porque, na verdade, meu amado, o mundo, o sistema, e dentro desse sistema também a religião, acredita dessa forma. Essa não é uma crença de quem é salvo em Cristo. Essa não é uma crença de quem serve verdadeiramente ao Senhor. Não, essa é uma crença mundana. É uma crença do mundo e também da religião. Devemos saber, sim, meu amado, as coisas do Antigo Testamento são sombras das coisas futuras. É assim que está escrito. E dessa forma eu creio que quando nós então pegamos literalmente as coisas do Antigo Testamento para implementarmos em nossa vida, eu creio que nós estamos negando a Jesus. Eu creio que nós estamos refutando o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Porque estamos, na verdade, nos identificando com as práticas carnais do Antigo Testamento, que para nós hoje são apenas sombras, são apenas paralelos, são apenas comparações com as coisas espirituais de hoje. Eu já falei aqui em outros vídeos, o Senhor Jesus, ele andou pelo mundo na época da dispensação da lei. Na época em que o Antigo Testamento estava valendo e que para hoje seriam apenas sombras. Jesus Cristo viveu nessa transição. Então, quando ele curava o cego, era o cego espiritual de hoje. Quando ele curava o aleijado, era o aleijado na fé de hoje. Quando ele ressuscitava o morto, era o morto espiritualmente de hoje. Quando ele transformava vinho, água em vinho, bebida alcoólica, era a alegria do Espírito Santo de hoje. Então, sendo assim, meu amado, se nós formos continuar com o Antigo Testamento, acreditando que o que está nessas igrejas aí é Jesus curando todo mundo, nós estamos, na verdade, refutando o sacrifício que Jesus fez na cruz. Porque para fazer tais obras, ele não precisava ter morrido, não precisava ter sido crucificado como sacrifício vivo, porque ele fazia em vida essas coisas. E eu creio, com certeza, que eram apenas sombras e nada mais.